Olá! Hoje estou aqui para falar sobre um assunto um pouquinho complicado. Depressão ansiosa. Que bicho é esse? Como se já não bastasse, nós já sabemos que o mal do século é a depressão. Estima-se aí que até o final do próximo ano nós vamos ter uma alta da população ainda ficando mais depressiva do que atualmente. E a doença já é uma das recordistas em afastar o trabalhador do seu ambiente de trabalho. Mas aí eu tenho me deparado frequentemente, e hoje em específico precisei gravar esse vídeo para vocês, porque o que eu também tenho percebido é o número de adolescentes depressivos e que geralmente o tipo de depressão que os atinge é justamente a depressão ansiosa. O que é a depressão ansiosa? A depressão ansiosa nada mais é do que aquele paciente, aquele indivíduo que fica boa parte do seu tempo apático, como não tem vontade de nada, nada o agrada, nada o deixa de fato feliz, tá sempre se achando inferior, sempre achando que não é capaz de realizar as coisas, e em decorrência desses pensamentos, ele acaba tendo algumas crises de ansiedade. Muitas vezes ele chega ao consultório psiquiátrico somente relatando a queixa das crises de ansiedade e não relatando os momentos de depressão que ele vivencia, que acabam sendo muito superiores aos momentos em que ele tem crise de fato. Então, eu me senti na obrigação de vir aqui falar sobre isso com vocês, porque isso tem acontecido cada vez mais. Dentro do ambiente do consultório, cada dia que passa eu tenho mais adolescentes depressivos, ansiosos. Então, tenho encaminhado para o serviço de psiquiatria. Alguns estão em tratamento, outros ainda apresentam uma certa resistência. Alguns ainda têm uma resistência dos próprios responsáveis em acreditar que aquilo ali é possível. Então, sim, existe depressão ansiosa, sim. Não é balela, não é historinha do seu filho para ele não ter que fazer nada. Acontece, é um transtorno de verdade e precisa de tratamento. Então, eu vim aqui fazer um apelo, né, assim, meio que como complemento, que a minha ideia aqui não é só falar sobre o que é, como é ou qual o tratamento, mas eu vim fazer um apelo. Porque o que eu tenho percebido com os meus pacientes, não sei se é o caso dos psicólogos que vão estar me assistindo. Eu tive uma educação, provavelmente você que está me assistindo teve outra, o outro teve outra, meus pacientes tiveram outra e assim sucessivamente. Mas algo que eu percebo em comum entre esses pacientes que sofrem de depressão ansiosa é que eles não sabem lidar com as próprias emoções. Então, todos nós sofremos, todos nós sentimos medo, todos nós sentimos raiva, todos nós vivenciamos todas as emoções negativas que nós gostaríamos, sim, de banir das nossas vidas, mas que infelizmente não é possível. Então, nós vivenciamos aquilo, pelo menos o indivíduo saudável deveria fazer isso, vivenciar aquele sentimento negativo, se permitir e então ressignificar, né? Superar e abrir espaço para que um outro sentimento, de preferência um positivo, tome conta. E o que eu percebo é que esses adolescentes não estão sabendo fazer isso. E aí, como mecanismo de fuga, o que eles fazem? Tomam medicação em excesso. Tomam remédio para dormir, para não ter que sentir as coisas. Alguns se cortam, né? Cometem ali a autolesão para que a dor física supere a dor emocional. Gente, olha só. Veja bem a que ponto está chegando essa distorção aí cognitiva. E aí, eu faço um apelo aos pais, queridos responsáveis, não só os pais, né? Mas as pessoas que criam essas crianças e adolescentes. Por favor, ensinem seus filhos a lidar com as suas emoções. Não estou dizendo que esses adolescentes, todos eles, tiveram uma criação ruim. Não.
Mas eu sei que nós, responsáveis, temos a tendência absurda de querer evitar que coisas ruins aconteçam com os nossos filhos e as pessoas da nossa família, nossos netos, nossos sobrinhos, enfim. Mas vocês lembram lá da historinha do Nemo? Lembra do filme Procurando Nemo? Quando, sabiamente, a peixinha Dory vira e fala assim pro Marlin, né, que é o pai do Nemo: mas se nada acontecer com ele, nada vai acontecer com ele. Gente, super proteção faz mal. Tudo em excesso faz mal. Então, até o que é positivo, quando utilizado em excesso, se transforma em algo negativo. E o resultado disso está sendo visto agora. Uma geração de indivíduos que não sabem lidar com as próprias emoções, uma geração de indivíduos que não conseguem absorver o que sentem, vivenciar o que sentem para então superar. E aí eles recorrem ou ao congelamento como mecanismo de fuga, e vamos entrar lá na psicanálise tradicional, ou a fuga mesmo, né? Que são as respostas de defesa que o nosso organismo oferece. Congelamento, luta e fuga. Raramente esses adolescentes adotam a luta. Geralmente ou eles congelam ou eles fogem. E o meu problema é quando eles fogem, porque aí é onde acaba acontecendo o suicídio por acidente. Sim, nem toda a taxa de suicídio que a gente tem aí são suicídios planejados. Às vezes o adolescente erra a mão e acaba fazendo besteira. Mas tudo isso na tentativa de fugir da realidade, de fugir das coisas que tem que enfrentar. E a vida, gente, é isso aí. Tem uma postagem que circula pelo Facebook que eu acho perfeita, que é lá o batimento cardíaco. A vida é dessa maneira. A vida é cheia de altos e baixos. E se não fosse assim, a vida seria monótona, seria esquisita, seria muito chato. Que bom que existem alguns momentos ruins, porque assim nós sabemos valorizar os momentos bons que aparecem na nossa vida. Quando a gente tem tudo, a gente não sabe valorizar o pouco, porque a gente está acostumado a ter tudo, ter muito, certo? Então é um apelo para todos os responsáveis, para todos aqueles que convivem com crianças e adolescentes. Por favor, eduquem seus filhos para saber lidar com as emoções. Deixem que eles tenham suas próprias experiências. Ensine-os, oriente-os quando eles chegarem em casa frustrados, chateados, aborrecidos, não tomando as dores deles, mas sim orientando, dizendo que é normal e que ele precisa entender por que está se sentindo daquela maneira, que o que importa de fato é o que ele pensa a respeito dele mesmo e não o que o outro pensa. Pois eu te digo, se essa psicoeducação ocorrer dentro de casa, vocês vão economizar dinheiro em terapia e vamos evitar muitos transtornos, não só como a depressão ansiosa, mas também como a própria crise de ansiedade e como o bullying, por exemplo. Porque se um indivíduo é seguro de si a ponto de tomar para si como alvo principal o que ele pensa de si mesmo e não o que o outro pensa dele, tenha certeza que você vai estar criando crianças e adolescentes que serão adultos com alta autoestima. Ou elevada autoestima, porque fica parecendo, né? Mas é alto de elevada, e autoestima de algo para si, ok? Então, espero que eu tenha passado a mensagem. Isso realmente está me preocupando extremamente e me faz refletir não só como profissional, mas também como mãe. Eu não quero criar um filho que não saiba resolver seus próprios conflitos, porque nem sempre você e eu vamos estar aqui para resolver por eles, ok? Então, fica aqui o meu abraço, o meu beijo. Até o próximo vídeo.